Beleza, meus queridos, vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no nosso estudo das matrizes. Nesse vídeo, a gente vai falar das propriedades da matriz inversa. Tem algumas questõezinhas aí que às vezes vêm, questões mais teóricas. Ter conhecimento dessas propriedades aqui pode fazer poupar bastante, pode fazer ganhar tempo, na verdade, na hora da prova, né? Então vamos lá, ó. Primeira propriedade da matriz inversa. A matriz inversa da inversa de A é a própria matriz A. Então, a inversa da inversa. Tem uma matriz A, gero a inversa dela. Quando eu calcular a inversa dessa matriz inversa, ela voltará a ser a própria matriz A. Na boa, o que eu preciso que você leve para a prova é isso, tá bom? Mas eu vou só te mostrar aqui. Eu vou trazer aqueles exemplos que eu trago pontuais, aí é o que eu falo. Para você que está assistindo na plataforma, se achar que esses exemplos aqui, não, Bruno, cara, eu já entendi qual é que é a da propriedade, vamos para a próxima. Então você pode adiantar o vídeo, tá? Para quem às vezes gosta de enxergar, nossa, como que eu aplicaria essa propriedade, como que eu enxergo essa propriedade? Isso aqui não é uma demonstração formal. Estou trazendo só um exemplo específico para você perceber qual que seria a pegada. Então, rapidinho aqui, vamos rascunhar o seguinte. Suponhamos que eu tivesse lá uma matriz A, que fosse essa que está aqui, ó. Minha matriz A vai ser a matriz 2, 5, 1 e 3, tá bom? Vamos determinar qual que é a inversa de A? Lembra como que a gente faz para calcular a inversa? Como é uma matriz de ordem 2, vamos gerar aqui a intermediária. Lembra do PPSS? Principal, troca a posição. Então, 2, 3 viraria 3, 2. Secundária, troca o sinal. 1 vira menos 1, 5 vira menos 5. Só que aí lembra que essa aqui é intermediária, por quê? Porque eu tenho que dividir isso aqui pelo determinante da matriz A. Qual que é o determinante de A? O determinante de A é 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Então eu faço 6 menos 5. Resumindo, o determinante vai ser 1. Então, como eu teria que dividir isso aqui tudo por 1, acabou já gerando, então, aqui a inversa. Então, dada a matriz A, 2, 5, 1, 3, a sua inversa a gente acabou de fazer aqui, acaba dando quem? Acaba dando 3 menos 5, 1 e 2. Então, está aqui a inversa, ó. 3 menos 5 menos 1 e 2. O que essa propriedade me garante? Essa propriedade me garante que se eu fizer a inversa da inversa, a inversa da inversa. Qual que vai ser a inversa dessa que está aqui? Como que eu geraria a inversa dessa que está aqui? Essa aqui é a matriz inversa de A. Como que eu gero a inversa dessa? Ora, usando o mesmo esquema. Então, ó, como que eu gero a inversa da inversa? Principal troca a posição. 3, 2, 3, 2 vai virar 2, 3. Secundária troca o sinal. Menos 1, 5, ficaria 1, 5. Aí eu teria que pegar isso e dividir pelo determinante dessa que está aqui. Só que o determinante dessa seria o quê? 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes menos 5. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5. 6 menos 5 dá quanto? Dá 1. Então eu teria que pegar os elementos dessa matriz e dividir por 1. Só que quando eu dividir por 1 vai virar essa que está aqui. Então, resumindo, eu fiz a inversa da matriz que era inversa. E aí, olha qual que voltou a ser. 2, 5, 1 e 3, 2, 5, 1 e 3 voltou a ser o quê? Voltou a ser a própria matriz A. Então, é o que a gente tinha colocado aqui. Que se eu fizer a inversa da matriz inversa, eu volto a ter a própria matriz inicial. Tá bom? Só que isso não é uma demonstração. Essa aqui não é uma demonstração matemática. De qualquer maneira, fica como um exemplo, tá? Da aplicação e confirmação do que a gente tem como regra. Guardou isso aí? Que a inversa da inversa vai ser igual à própria matriz A? Então vem comigo, vamos para mais uma. Inversa da transposta versus transposta da inversa. A matriz inversa da transposta de A é igual à matriz transposta da inversa de A. Então, na prática, a gente tem que perceber que a gente pode fazer essa troca, tá bom? Se aqui está a transposta da inversa, a transposta da inversa vai ser igual à inversa da transposta. Agora, de novo, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, só de uma aplicação, tá? Então, vamos lá. Vou de novo usar essa matriz A como referência. Então, tá aqui, ó. Minha matriz A vai ser a matriz formada pelos elementos 2, 5, 1 e 3. Tá bom? Aí, agora vamos fazer o seguinte.
Vamos determinar qual que é a inversa. A inversa dela, a gente já viu no exemplo anterior, não vou ficar fazendo de novo. A inversa dela, a gente viu que seria a matriz 3, menos 5, menos 1 e 2, ok? 3 menos 5, menos 1 e 2. Não foi isso? Isso, 3 menos 5, menos 1 e 2. Ok. Essa é a inversa. Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer que você faça a transposta da inversa. Se essa que está aqui é a inversa, qual que é a transposta da inversa? Lembra-se do que é a matriz transposta? Matriz transposta a gente troca. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, a transposta da inversa é essa, ó, 3 menos 5, menos 1 e 2. Essa é a transposta da matriz inversa. Guarda isso que está aqui. A gente gerou a matriz 3 menos 1, menos 5 e 2. Aí agora a gente vai comparar essa com a inversa da transposta. Vamos descobrir qual que é a inversa da transposta de A? Então, ó, inversa da transposta de A. Qual que é a transposta de A? Vamos deixar anotado aqui, ó. A transposta de A, 2, 5, que era linha, vira coluna. 2, 5. 1 e 3, que era linha, vira coluna. 1 e 3. Beleza. Essa é a transposta de A. Agora a gente vai calcular a inversa da transposta de A. Como que eu faço para calcular a inversa dessa? Lembra que, por ser uma matriz de ordem 2, vale o PPSS. Principal, a gente troca a posição. Então, era 2 e 3, vai virar 3 e 2. Secundária, a gente troca o sinal. 5 e 1 vai virar menos 5 e menos 1. Beleza. Só que lembre-se que essa é uma intermediária. Por quê? Falta eu pegar isso e dividir pelo determinante, no caso aqui da transposta. Só que qual que é o determinante dessa transposta? 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5 vai dar 1. Quando eu for pegar todo mundo aqui e dividir por 1, vai ficar isso aqui mesmo. Então, resumindo, te dei a matriz A, apresentei a transposta de A e calculei agora a inversa dessa transposta. A inversa da transposta de A foi essa matriz, que no fim das contas é exatamente igual a essa que está aqui. Então, de novo, não é uma demonstração matemática, mas é só um exemplo para te mostrar a aplicação daquela propriedade, que me garante que a transposta da matriz inversa acaba sendo igual à inversa da matriz transposta. De fato, a gente chega a matrizes idênticas a partir do exemplo que eu te mostrei aqui. Tá bom? Então, guarde mais uma. Ó, primeira, a inversa da inversa gera a própria matriz. A inversa da transposta é igual à transposta da inversa. Outra propriedade de matrizes inversas. Se eu tenho uma constante, um número qualquer, multiplicado pela minha matriz A, e se eu calculo a inversa. Então, ó, o que ele está me dizendo aqui, a inversa do produto de um número pela matriz vai ser, na verdade, a inversa, os elementos da inversa dividido por essa constante. No fim das contas é isso, né? Quando a gente coloca aqui 1 sobre alfa, é porque é como se eu estivesse dizendo que eu vou pegar a inversa e os elementos da inversa serão todos divididos por essa constante. Então, aqui tem um exemplo genérico. Se eu pegar e multiplicar a minha matriz por 3, o que eu estou te garantindo é que, se eu fizer o inverso, né, a inversa do triplo da minha matriz A, se eu fizer a inversa do triplo da minha matriz A, o resultado obtido será a terça parte, né, todos os elementos da matriz inversa ficariam divididos por 3. Vamos pensar num exemplo. Vou de novo partir, tá bom? Daquela matriz genérica A, 2, 5, 2, 5, 1 e 3. Vamos tentar entender o que essa propriedade me garante. Essa é a minha matriz A, tá bom? Elementos 2, 5, 1 e 3. Aí agora, eu vou gerar a matriz 3A. Vamos fazer primeiro aqui a matriz 3A, por exemplo. A minha matriz 3A, ela tem todos os seus elementos multiplicados por 3. Então, se era 2, 5, 1 e 3, ela passa a ser 6, 15, 3 e 9. Essa é a minha matriz 3A. Agora vamos devagar. Eu quero que você determine a inversa dessa matriz 3A. Então, vamos gerar a inversa dessa. Vamos gerar a inversa dessa que está aqui.
Como que eu faço para gerar a inversa dessa? Como é uma matriz de ordem 2, PPSS. Primeiro, troca a principal. Então, ó, eu vou gerar aqui ó, a inversa da matriz 3A. Principal, troca a posição. 6 e 9 vira 9 e 6. Secundária, troca o sinal. 3 e 15 vira menos 3 e menos 15. Só que aí, essa aqui é a minha intermediária, porque aí eu tenho que dividir pelo determinante dessa matriz que está aqui. Quanto que deu o determinante dessa matriz aqui? O determinante da matriz 3A seria 6 vezes 9, 54, menos 3 vezes 15, 45. 54 menos 45, o determinante da matriz 3A seria 9. Então, o que eu tenho que fazer? Para gerar a inversa da 3A, apliquei o PPSS e agora eu tenho que dividir todo mundo por 9. Quando eu for dividir isso aqui por 9, eu acabo gerando 9 por 9, vai dar 1. Menos 15 por 9, vou deixar indicado aqui que vai dar menos 5 terços. Menos 3 por 9 vai dar menos 1 terço. E 6, se eu for dividir por 9, 6 dividido por 9 vai dar 2 terços. Guarda isso aqui. Então, observe. A matriz inversa do triplo de A. Essa aqui é a minha matriz 3A. Qual que é a inversa dessa matriz? A inversa dela é essa. Então, significa que se eu multiplicar essa por essa, vai dar a identidade. Beleza, gerei então a inversa da matriz 3A. O que essa propriedade nos mostra? Que quando eu calculo a inversa desse produto, que no fim das contas o resultado era a inversa de A, só que com todos os seus elementos divididos por 3. Qual que é a inversa de A? A inversa de A a gente já encontrou em exemplos anteriores. A inversa de A foi aquela, foi 3, menos 5, menos 1 e 2. A inversa de A a gente já tinha encontrado. Pega essa inversa de A e divide todos os elementos dela por 3. Por que dividir por 3? Porque era justamente a constante que tinha multiplicado a matriz A. Se você pegar todos esses elementos aqui e dividir por 3, olha a matriz que você vai encontrar. Ó. 3 por 3 vai dar 1, menos 5 por 3 vai dar menos 5 terços, menos 1 por 3 vai dar menos 1 terço, 2 dividido por 3 vai dar 2 terços. O que aconteceu? Essas duas matrizes ficaram de fato iguais. Então, é só uma comprovação do que a gente consegue demonstrar matematicamente, do que é uma regra. Mas está aqui. Quando eu pego uma matriz, multiplico por uma constante, determino a inversa dessa matriz. Determinei, então, a inversa desse produto de uma constante pela matriz. O resultado obtido acaba sendo a matriz inversa dividida por todos os elementos da matriz inversa divididos por essa mesma constante, que foi o que aconteceu aqui. Tinha a matriz A, determinei a inversa, peguei os elementos da inversa e dividi por essa constante. Pronto. Essa matriz que eu obtenho aqui acaba sendo numericamente igual à inversa da minha matriz 3A. Fechado? Na prática, o que a gente tem aqui? Né? Que aí tudo depende de qual que é a intenção de se usar essa regra. Mas, digamos o seguinte, poxa, na minha prova ele pediu para determinar qual que seria essa matriz, a inversa de 3A. Então, aqui tudo no campo do teoricamente. Teoricamente, é mais trabalhoso, né? Teoricamente. Você faz contas, né, com valores maiores com a inversa de 3A do que se comparado com essa. Só que aí ele está te mostrando o seguinte, ao invés de você calcular 3A, determinar a inversa dela e tal, faz só o seguinte, calcula logo a inversa de A e divide todo mundo por essa constante, que aí você não precisa gerar a matriz 3A, fazer a inversa dela. O que eu estou te falando é isso, já gera a inversa de A e pega todos os elementos e divide por essa constante. Está multiplicando a matriz por 3, pega todos os elementos da inversa e divide por 3. A matriz está sendo multiplicada por 5, então calcula a inversa e divide todo mundo por 5. Tá bom? Seria um caminho para se chegar, que aí você vai observar justamente isso. Se o caminho que você fez para chegar nisso, o caminho que você fez para chegar nisso. Ok? Beleza. Está feita essa, ou está exemplificada essa. Vamos a mais uma. Essa aqui é importante também, tá bom? Inversa do produto de matrizes. Inversa do produto de matrizes. A inversa do produto da matriz A por B acaba sendo a inversa de B multiplicada pela inversa de A. Mas lembrem-se de que multiplicação de matrizes não é uma operação comutativa. Então você tem que guardar isso, tá bom?
AB menos 1, então, inversa do produto AB, o que a gente consegue garantir? Que a inversa do produto AB, aí ele sai do outro lado na ordem trocada. Então, era AB inversa de AB, como resultado acaba sendo a inversa de B vezes a inversa de A. Ah, Bruno, mas se fosse a inversa do produto de 3 matrizes? Mesma história, se fosse A vezes B vezes C. E aí eu quero a inversa desse produto. Eu quero a inversa deste produto. A inversa desse produto de matrizes acaba me dando como resultado a inversa de C, vem aqui no efeito cascata ao contrário, né? A inversa de C vezes a inversa de B vezes a inversa de A. Claro que como uma questão teórica, a tendência é a do candidato achar o quê? A inversa de AB vai ser a inversa de A vezes a inversa de B. Não pode fazer? Multiplicação de matriz não é comutativa. Então, essa ordem que está aqui, ela não é garantida, ela não é demonstrada. É demonstrada na ordem inversa de B vezes inversa de A. Tá bom? Bem, isso é o que você precisa saber como propriedade. Isso aqui já foi suficiente para você? Então, ótimo. Vou dar um exemplo, tá? Só para confirmar. É caso particular, não é demonstração, mas é só para você entender a lógica da aplicação. Então, vamos lá. Vou falar primeiro da inversa de um produto de matriz. Então, aqui, vou exemplificar com vocês imaginando o seguinte. Vou pegar aqui uma matriz A, tá bom? Vou inventar uma matriz genérica aqui, ó. Vou pegar aqui minha matriz A, formada pelos elementos 1, 1, 2 e 1. Vou pegar uma outra matriz B, formada pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E, gente, eu só estou mostrando com matriz 2 por 2 para facilitar, tá bom? Porque isso aqui vale para matriz de qualquer tipo, desde que o produto seja possível, desde que elas atendam ali as condições, né? Isso aqui a gente demonstra isso, e é aí que está a sacada de se fazer uma demonstração matemática, é a ideia de você generalizar para qualquer que seja o tipo dessa matriz, tá bom? Para qualquer que seja a ordem dela. Aqui eu estou dando exemplos com a 2 por 2 só para, minimamente, você perceber o sentido ali do que está sendo apresentado como regra. Então, ó, A tem lá elementos, vamos imaginar aqui que tem elementos 1, 1, 2 e 1, B tem elementos 0, 1, 2 e 3, ok? Aí ele fala para a gente sobre o produto AB. Vamos fazer aqui o produto de A por B? Produto de A por B. Vou colocá-las aqui do lado, que fica mais fácil para eu explicar o produto aqui, ó. Vamos imaginar minha matriz B assim, ó. Minha matriz B com elementos 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Aí vamos fazer aqui o produto de A por B. Lembre-se, multiplicação de matrizes, não vai emocionar, dizer, 1 vezes 0, 1 vezes 1, não é assim não. Multiplicação de matrizes, lembre-se, uma matriz doa linha, outra matriz doa coluna, tá bom? Então tá assim, ó, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Então, ó, para eu gerar o elemento de primeira linha e primeira coluna, eu pego primeira linha da primeira matriz com primeira coluna da segunda. Então fica 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 0 mais 2 vai dar 2. Depois, primeira linha e segunda coluna. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Depois, segunda linha e primeira coluna. 2 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. Segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 mais 3, 5. Então, pronto. Está aqui o que seria o meu produto AB. Produto AB, 2, 4, 2 e 5. Aí eu vou ter que falar daqui a pouco da inversa de AB. Então, vamos lá. Essa é a minha matriz AB. Qual que vai ser a inversa de AB? Como que eu faço para gerar a inversa de AB? Vamos lembrar. Como a AB era uma matriz de ordem 2, vale o PPSS. Para gerar a inversa de AB, você inverte. 2, 5 vira 5 e 2. Então, na principal, você troca posição. Principal troca posição. Na secundária, você troca sinal. Menos 2, menos 4. Só que eu tenho que pegar todo mundo dessa matriz que está aqui e preciso dividir pelo determinante da matriz AB. Qual que é o determinante da matriz AB? É 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes 4, 8. Então, o determinante de AB vai ter que ser 2. Então, eu tenho que pegar todo mundo aqui e dividir por 2. A inversa desse produto, então, seria 5 meios. Depois, aqui tinha dado menos 4 sobre 2, ia dar menos 2. Aqui tinha ficado menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E, por fim, aqui tinha ficado o 2. 2 sobre 2 vai ter que dar 1. Então, pronto. Ó, dadas essas matrizes A e B,
o produto AB gera essa matriz. E a inversa dessa matriz é essa que está aqui. Guarde isso, tá bom? Eu vou comparar a inversa do produto AB com o produto das inversas. Então vem comigo. Qual que vai ser a inversa de B? A inversa de B. A inversa de B, 0, 3 vira 3 e 0. E secundária troca sinal. Ia ficar menos 2 e menos 1. Você vai dividir pelo determinante de B. Qual que é o determinante dessa matriz? 0 vezes 3 vai dar 0. 2 vezes 1 vai dar 2. Cuidado com o sinal. 0 menos 2 vai dar menos 2. Então, o determinante dessa é menos 2. Então, fica todo mundo aqui dividido por menos 2. Então, rapidinho. 3 menos 1, menos 2 e 0. Todo mundo aqui fica dividido por menos 2. Então, a inversa de B vai ser essa que está aqui. 3 meios, menos 1 meio, menos 2 sobre 2 vai dar menos 1 e 0 sobre 2 vai dar 0. Pronto, essa que está aqui seria a inversa de B. Se essa é a matriz B, essa é a inversa de B. 3 meios, menos 1 meio, menos 1 e 0. Tá bom? Deixa eu só conferir aqui rapidinho, que aí tinha ficado 0, 3, fica 3 e 0, menos 2 e menos 1. 0 menos 2, 0 menos 2 vai dar menos 2, então... não, então peraí, fica menos... Porque aí como aqui foi menos 2, então vai ficar menos 3 meios, rapidinho, tá? Isso aqui fica menos 3 meios. Como tinha dado menos 1 dividido por menos 2 vai dar mais 1 meio. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar mais 1. E o 0 dividido por 2 vai dar 0. Então a gente chega, na verdade, a menos 3 meios, 1 meio, 1 e 0. Essa é a inversa de B. Vamos fazer rapidinho aqui a inversa de A. A inversa de A, se a minha A tinha sido 1, 1, 2, 1, principal a gente troca posição. Ia ficar 1 e 1. Secundária a gente troca sinal. Era 2 em 1, fica menos 2 e menos 1. Beleza. Tem que dividir todo mundo pelo determinante dessa que está aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então fica 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então tem que dividir todo mundo aqui por menos 1. Dividir todo mundo aqui por menos 1 é a mesma coisa que pegar o sinal de todo mundo e trocar. 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1. Menos 2 dividido por menos 1 vai dar 2. E 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Beleza. O que eu teria que fazer agora? Teria que multiplicar a inversa de B, que é a inversa de B vezes a inversa de A, nessa ordem. Então eu tenho que pegar a inversa de B e multiplicar pela inversa de A. Quando eu fizer isso, confira comigo. A minha inversa de B foi essa menina aqui. Menos 3 meios, 1 meio, 1 e 0. A inversa de A foi essa que está aqui. A inversa de A foi menos 1, 1, 2 e menos 1. Ok? Então aqui eu peguei a inversa de B e estou multiplicando pela inversa de A. Quando a gente fizer então a matriz produto dessas duas, primeira linha e primeira coluna, eu ia ter que multiplicar, confiram, menos 3 meios e 1 meio por menos 1 e 2. Então ia ficar assim, menos 3 meios, o menos 3 meios ia multiplicar o menos 1 e 1 meio ia multiplicar 2. Resumindo, menos 3 meios vezes menos 1, menos vezes menos vai dar mais, vai ficar 3 meios, esse 2 aqui, 1 meio vezes 2 vai dar 2 meios, 3 meios somados com 2 meios vai dar 5 meios. Anote esse resultado aqui. Elemento de primeira linha e segunda coluna. Elemento de primeira linha e segunda coluna, primeira linha e segunda coluna, menos 3 meios vezes 1, mais 1 meio vezes menos 1. Menos 3 meios vezes 1 vai dar menos 3 meios. 1 meio vezes 1 vai dar menos 1 meio. Menos 3 meios com menos 1 meio dá menos 4 meios. Menos 4 meios é a mesma coisa que menos 2. Depois, elemento de segunda linha e primeira coluna. Elemento de segunda linha e primeira coluna, segunda linha e primeira coluna. 1 que multiplica menos 1, mais 0 vezes 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 2 vai dar 0. Menos 1 com 0 deu menos 1. E elemento de segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna é o 1 vezes 1, mais o 0 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes menos 1 dá 0, vai dar 1. Resumindo, por isso que é importante, um exemplo como esse que eu estou fazendo, só para você perceber, um exemplo como esse que eu fiz, que é um exemplo de uma matriz simples. Tomei duas matrizes aqui, A e B, do tipo 2 por 2. Você precisa dar valor ao que é uma demonstração matemática, né? O que é colocado como uma regra, porque essa demonstração que está aqui é justamente para você, numa situação que fosse
com uma matriz de ordem 2, para não passar todo esse perrengue para comprovar, né? Então, por isso a importância, né, da demonstração daquilo que é tomado como regra. Então, tá aqui a confirmação, ó. A inversa do produto. O que eu fiz? Peguei as minhas duas matrizes, fiz o produto delas, gerei a inversa desse produto. Eu encontrei essa matriz, 5 meios, menos 2 e 1, tá bom? 5 meios menos 2, desculpa, 5 meios menos 2, menos 1 e 1. Beleza, gerei aqui a inversa do produto. O que essa propriedade nos garante? Que a inversa do produto ela acaba sendo igual ao produto das inversas de B e A nessa ordem. Então, olha o que a gente teve que fazer. Eu tive que gerar a inversa de B, e olha que não é aqui das matrizes mais complexas, né? Mas eu gerei a inversa de B, gerei a inversa de A e multipliquei a inversa de B pela inversa de A. O que acabou acontecendo? Vocês vão perceber que os resultados aqui foram os mesmos. 5 meios, menos 2, menos 1 e 1. 5 meios, menos 2, menos 1 e 1. Só que aí, você imagine, né, na hora da prova, lidar com uma situação de uma questão genérica, em que o cara traga, por exemplo, um produto de 3 matrizes. Pensa bem o perrengue. Ah, eu preciso confirmar se a inversa desse produto é igual a isso. Aí você vai pegar e vai, ó, teria que começar multiplicando A por B, depois o resultado por C, gerar a inversa. Pensa aqui, imagine o cenário dessa, gerar a inversa de uma matriz de ordem 3. Aí você teria que, para confirmar se isso aqui está certo ou não, gerar a inversa da C, gerar a inversa da B, gerar a inversa da A. Imaginando aqui, né, por exemplo, fosse uma matriz aqui pode ser tudo de ordem 2, mas imagina, por exemplo, um cenário que fosse uma matriz de ordem 3. Para depois você multiplicar isso tudo para confirmar se os resultados são iguais. Então, por isso, há que se dar valor às demonstrações matemáticas, tá bom? Não trouxe aqui a demonstração, trouxe a aplicação de um exemplo. Mas guarde, que vai valer como regra para qualquer que seja o número de matrizes sendo multiplicadas, tá bom? A inversa do produto acaba gerando o produto de inversa, só que de trás para frente, digamos assim. Se foi A vezes B, a gente acaba gerando um produto de inversas vindo de B para A. B, inversa de B, vezes inversa de A. ABC, inversa de ABC, é a mesma coisa que a inversa de C, vezes a inversa de B, vezes a inversa de A. Tá bom? Beleza, então, ó, passamos aqui pelas 5 propriedades de inversas que estavam previstas para esse nosso vídeo. Vamos só reforçar? Inversa da inversa é a própria matriz. A transposta da inversa é igual à inversa da transposta. Guarde essa propriedade. Quando a gente multiplica uma matriz por uma constante e calcula a inversa dela, no fim das contas é a mesma coisa que pegar a inversa da matriz inicial e dividir todos os elementos daquela matriz inversa pela constante. E essa que está aqui, a inversa do produto de matrizes. A inversa de um produto acaba sendo o produto de inversas, mas é também na ordem trocada. Se era AB, fica a inversa de B vezes a inversa de A. Beleza, meus queridos. Está entregue para vocês aqui, então, esse vídeo. Veja aí do outro lado, se ficou tudo entendido. Tendo dúvidas ou dificuldades, volte e me acompanhe novamente. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!